Nós estamos comemorando hoje, exatamente no dia de hoje, o dia da Reforma Protestante. E muita gente não entende o que foi a Reforma. A Reforma, se nós pudéssemos falar na linguagem de hoje, foi um basta, foi um não dá mais. Não dá mais para engolir isso. Não dá mais para conviver com aquilo. Não dá mais para ficar nesse meio. Não aguento mais essa religiosidade, não aguento mais essa mentira, eu não aguento mais esse peso que joga em cima de mim. A Reforma foi um basta, foi um restart. Quem aqui já passou por uma fase da vida que tudo o que você queria era ter o botão de restart, para começar tudo de novo como se nada tivesse acontecido? Levanta a mão, deixa eu ver de novo. Deixa os anjos verem agora. Foi isso que aconteceu com Lutero. Ele precisava dar um restart na história do Evangelho. Assim como nós, às vezes, precisamos dar um restart na história da nossa vida. A gente precisa começar de novo. E às vezes, quando você está numa situação que parece impossível de sair, você não vê mais esperança e o desespero te toma, você quer de qualquer maneira encontrar esse botão restart e começar tudo de novo, mas nós sabemos que não é bem assim. As memórias que você registrou vão ficar aí para sempre. As dores que você passou estão marcadas para sempre. Você não precisa mais lembrar com dor, mas a marca fica. Ou seja, nós sabemos que todo mundo tem um dia que quer apertar o botão restart e começar tudo de novo. Isso foi a Reforma Protestante. Esses dias eu estava dando uma mentoria para 500 pastores presidentes aqui do Brasil. E eu expliquei o seguinte: a importância da reforma de Lutero é que ela foi uma reforma educacional e não social, intelectual e não espiritual. Não teve uma noite de avivamento, só teve 95 teses fixadas na igreja de Wittenberg. Ele levou o povo a educar-se e a pensar. Então o povo começou a entender que aquilo que estava sendo oferecido não era a verdade. Um povo que não pensa, um povo que não desenvolve a sua inteligência, come de qualquer comida. Aceita qualquer tese. O desafio de Lutero era restartar aquela história, começar tudo de novo de uma forma melhor, diferente. Agora, não pense que Lutero, como homem de Deus, você, como um homem, como uma mulher de Deus, foram os únicos a querer restartar a história. Nós vamos pregar hoje sobre uma passagem bíblica em que Deus quis começar tudo de novo. É possível que Deus coloque a mão na cabeça como nós e fale, não dá mais? É possível que Deus olhe para tudo que Ele mesmo fez, para a vida que Ele mesmo montou ao redor dele e fala, vou destruir tudo, não dá mais para mim. Isso é possível? Não se sinta mal quando você está desesperado procurando o botão restart para refazer a tua vida, porque o próprio Deus refez o mundo. Abre comigo em Gênesis capítulo 6. Então o Senhor arrependeu-se, Gênesis 6,6. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Não foi só você que já se arrependeu de alguma coisa na vida. Você, graças a Deus, não se separou. Não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus. Mas quem já pensou ou se arrependeu de ter casado? Não levante a mão, pelo amor do Senhor Jesus. Não crie essa situação na véspera de feriado, que você pode curtir a vida ainda. Niterói está aí. Mas às vezes você está casado, arrependido de ter casado. Às vezes você está num emprego que você ficou 6 anos na faculdade, 4 anos no estágio, 10 anos lutando e está lá naquele emprego e está falando, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou profeta, irmão, eu acho. Vou mais longe. Pessoas que começaram ministérios,
E depois que a igreja está maior do que essa, tudo que ele queria era largar tudo e ir para outro lugar. Porque ele se arrependeu do que fez. Esse dia chegou para Deus. Deus olhou para o que o homem estava fazendo e falou: o que eu fiz? Eu vou restartar o mundo. Eu vou começar tudo de novo. Eu vou começar do zero. Às vezes você quer começar a tua vida financeira. Quem gostaria de deletar a forma como você lidou com o dinheiro até hoje e começar tudo de novo? Levanta a mão. Meu Deus. Quem gostaria de apagar os traumas, as dores, as lembranças dolorosas do passado e começar tudo de novo? Levanta a mão. Nossa. Ainda nem comecei a pregar. Mas olha só, arrependeu-se o Senhor de ter feito a terra. Ele arrependeu de ter criado pessoas como nós. Ele olhou para o que você faz quando está sozinho e falou assim: o que eu fiz? Ele olhou para você quando está só você e a tua esposa discutindo e viu como você fala com ela e falou assim: o que eu fiz? Ele olhou para a forma como você julga as pessoas e falou: o que eu fiz? Ele olhou para a forma como nós nos relacionamos quando ninguém está olhando e falou assim: eu vou destruir tudo isso. Lutero não tinha o poder de destruir o mundo, então ele só fez uma reforma. Jesus tinha um botão que podia destruir o mundo. Deus tinha esse botão. E ele usou. Ele se arrependeu de ter feito um homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Próximo versículo. Disse o Senhor: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Eu arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Na minha versão, que é a versão que eu vou usar a minha aqui por causa da palavra, diz o seguinte, no versículo 8. Noé, porém, achou graça, repete comigo, achou graça aos olhos do Senhor. Deus está nervoso, vai apertar o botão de restart, vai começar tudo do zero, vai matar todo mundo. Perto de milhões de habitantes da terra, um homem achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para ele e falou assim: gostei de você. Sabe quando você conhece alguém, você conheceu naquele dia, parece que conhece desde criança, porque o espírito bate com o outro? Isso é a graça. Você já viu que às vezes você não era o mais preparado, você não tinha o melhor currículo, mas só você foi chamado para aquele emprego? A pessoa bota o olho e você fala: não, vai ser ela. Não, mas não é a mais preparada. Mas é ela. A graça dá paz para quem está convivendo contigo. A graça faz com que você seja o escolhido dentre milhões de pessoas. Não importa o currículo de quem está ao teu lado. Não importa a preparação de quem está ao teu lado. Não importa quem é o pai de quem está do seu lado. O que importa mesmo é se Deus vai achar graça diante de você. Se Ele vai botar o olho e você fala assim: vai ser ele, vai ser ela. Então, quando ele estava pensando em restartar o mundo, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Se você digitar graça na Bíblia, vai aparecer o nome de vários heróis da Bíblia, como: e José achou graça aos olhos do Senhor. E José achou graça diante do faraó. E faraó colocou todo o reino na mão de José. Então, para que você tenha um restart na sua vida, você vai precisar de 4 coisas, são 4 processos que nós vamos aprender nesse capítulo. Eu vou ler ele todo agora. Versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A partir do 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: darei... Deus estava falando com quem? Com aquele cara que ele achou graça. Ele não falou com o melhor cara de barco da cidade. Falou assim: eu vou precisar construir um barco. Quem é um cara bom de fazer barco aqui? Ele falou com aquele cara que ele achou graça. Querido, quem não tem graça é sem graça. Você sabe que a palavra desgraçado significa desprovido de graça? Quem não tem graça é um desgraçado.
vai morrer como qualquer outro morre, afogado pelos dilúvios da vida. Agora, quem tem graça é apontado aquele ali, ó. Ele que vai guiar, ele que vai fazer, ela que vai fazer. Não, ela vai ficar no comando. Não, o emprego é dele. Não, eu vou casar com ele. Escute isso. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Quem já leu esse versículo? Pode deixar nesse mesmo versículo, no 13. Quem já leu esse versículo? Mas o que talvez você nunca tenha percebido é que hoje, no Brasil, esse versículo aqui seria crime. Não vou dar nomes por causa da polêmica, mas muitos homens estão presos por causa de um crime chamado informação privilegiada. Qualquer informação que eu te dou, que te beneficia diante de todo mundo, é crime. A informação é um poder tão forte no mundo, a informação é um poder tão profundo, que em algumas ocasiões ela chega a ser crime. Porque se eu tenho informação onde vai construir um novo shopping de Niterói, eu compro um terreninho que vale 5 mil reais agora do lado, daqui a 2 anos está valendo 5 milhões. Então tudo que eu preciso não é ter dinheiro, é ter informação. Eu estou escrevendo um livro novo chamado O Maior Poder do Mundo. E o primeiro capítulo é o poder da informação. Eu falo sobre 8 poderes que regem o mundo. E no primeiro é o poder da informação, e eu falo sobre uma saga que eu fiz para entrevistar o banqueiro mais rico da América Latina. E depois de meses atrás desse homem, eu consegui 2 minutos num corredor, correndo atrás dele, falei, eu só quero fazer uma pergunta. Ele fala, qual é? Eu falei, qual é o maior poder do mundo? Ele riu para mim e falou, a informação. Eu falei, não é o dinheiro, você não é o homem mais rico. Ele falou, eu uso o dinheiro para comprar informação. O dia que a informação para de chegar, o dinheiro acaba. Vale do Silício publicou uma reportagem agora dizendo, informação, o novo petróleo. Os sheiks agora não são mais os árabes, os sheiks agora é Mark Zuckerberg, o cara que fundou a Tesla, o cara que fundou o Google. Você reparou, não sei se você fez essas contas, que o Facebook comprou o WhatsApp por 16 bilhões de dólares? Quem soube disso? Quem soube? Escuta isso. O Facebook comprou o WhatsApp por 16 bilhões de dólares. Quanto é que você paga para usar o WhatsApp? Hã? Então por que eu vou comprar algo que eu não tenho como vender? É porque o preço do WhatsApp é a tua informação, quando você bota teu nome, teu e-mail, onde você mora, tua localização. O que vale dinheiro no mundo hoje é informação. As empresas investem milhões no Facebook direcionando. Eu quero anunciar a minha empresa somente para Niterói, para mulheres de 35 a 45 anos, cristãs, e a pessoa direciona. Essas informações já estão, a tua vida já está cadastrada em algum lugar. A informação vale mais do que dinheiro. Se Noé tivesse $1 bilhão guardado na sua casa, ele morreria no dilúvio. Mas por causa dessa informação aqui, ele foi salvo. Anote os 4 processos que você vai ter que passar na vida para poder restartá-la. Começar tudo de novo. Primeiro, você vai ter que ter a graça de Deus. A graça é de graça, e esse é o problema, porque a gente tenta comprar as coisas com dinheiro e com coisas que nós temos. A gente tenta fazer um escambo, eu te dou isso, você me dá aquilo. O único problema é que a graça é algo divino que não tem troca, não tem compra. Deus simplesmente tem que olhar para você e achar. E muita gente é sem graça diante de Deus. Graça, logo depois que Deus achar graça em você, Ele vai te dar uma informação que ninguém tem. Informação é poder. Ele acha graça em você e te dá uma informação que ninguém tem. Olha só, vai vir um dilúvio sobre a terra, eu vou destruir todo mundo. Se Deus parasse por aí, o que aconteceria com Noé? Ele ia morrer sabendo que veio um dilúvio. Você não entendeu porque você não sabe ponto número 3. Mas lembre-se, a informação é limitada quando não tem uma continuação. Eu vou lhe explicar isso. Se ele soubesse, vai vir um dilúvio sobre a terra,
O que ele ia tentar fazer? O que você faria? Me diz sinceramente, o que você faria se descobrisse que vai vir um dilúvio sobre a terra? O que você faria hoje? Tentaria achar o monte mais alto, subir para lá? Tentaria construir um bunker debaixo aqueles cofres humanos, debaixo da sua casa blindada contra a água? Você tentaria todo o raciocínio humano para fugir desse dilúvio. Porque se eu te der uma informação, mas não te explicar o que fazer com ela, o nome disso é instrução, você vai morrer sabendo, mas vai morrer. Então repare isso. Pode continuar. Versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira. Aqui começa a instrução. 1, graça. 2, informação. 3, instrução. Deus precisa achar graça em você. Isso é com ele. Ele olhou para você e achou graça. Aí ele vai te confiar uma informação que ninguém tem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem uma informação que ninguém tem, você começa a fazer coisas que as pessoas não entendem. Logo, quem tem uma informação que ninguém tem, é zombado por aqueles que não a têm. Muitas pessoas zombam de você, muitas pessoas não acreditam em você porque você tem algo, você tem uma informação que elas não têm e você está trabalhando em cima dessa informação. Então Noé estava debaixo dessa instrução agora, ponto 3, faça uma arca de madeira de cipreste, porque a instrução de Deus foi muito detalhista. Tem que ser de madeira de cipreste, divida em compartimentos, depois você reveste ela de piche por dentro e por fora. Deus foi detalhista na instrução. Porque se a instrução não for detalhada, você pode confundi-la. Por exemplo, se ele pensasse só que era um barco, ele poderia construir um cruzeiro e não um barco salva-vidas. Ele poderia construir um barco de exposição e não a arca para salvar e restartar a humanidade. Então a instrução foi bem detalhada, pastor. Faça assim, assim, assado. Enquanto Noé estava construindo aquela arca por 100 anos, as pessoas passavam e zombavam. O que você está fazendo? É claro, as pessoas não acreditam em algo que os olhos não podem ver, mas Deus te dá informações que te mostram o futuro e você começa a trabalhar desde já para chegar lá. E as pessoas que não receberam essa informação porque não tem graça diante de Deus, começam a zombar de você. Deus está preparando para restartar o mundo, mas primeiro ele achou alguém com graça, deu uma informação privilegiada para essa pessoa e depois deu uma instrução. Vamos continuar lendo, passa. Faça por 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Toda a instrução completa. 16. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Presta atenção, sabe por que Deus está explicando tudo isso para ele? Porque Noé não era um especialista em construir barcos, ele só tinha graça. Não se preocupa com o que você não tem, porque o que você não tem, Deus vai dar detalhado como fazer. Deus vai dar os detalhes, faz assim, faz assim. Você só tem que ter graça e saber... e aqui é o problema do crente. Saber guardar a informação sigilosa. Quantas vezes você recebeu uma informação que Deus deu para você e por causa disso a graça foi embora de você? Deus deu para você. Você imagina se Noé começasse a espalhar: gente, dá tempo para vocês se arrepender, tô sabendo que vai vir um dilúvio aí. Se ele postasse no Facebook, hashtag partiu o dilúvio, já era. Mas provavelmente é o que a gente faria hoje. Botaria nas redes sociais, vou fazer uma live, arrependam-se, pelo amor de Deus. Estou aqui nessa construção da arca, ninguém quer me ajudar, vocês tudo vão morrer. Vocês não sabem. Ele não fez live construindo a arca, ele construiu de boca calada, 100 anos sendo zombado, porque ele tinha uma informação que ninguém tinha. Deus não chamou o mais preparado, ele chamou aquele que sabia guardar informação. Amém. Aquele que tinha graça diante dele e aquele que sabia seguir instruções. Você sabe seguir instrução, meu irmão? Ou você tem dificuldade de obedecer instruções? Porque se você tem dificuldade de obedecer instruções, provavelmente você não vai estar no restart de Deus. Quando Deus dá o restart, você pode estar em 2 lugares, ou dentro da arca ou fora dela. Fora da arca, você morreu. Dentro da arca, você agora é o dono de toda a terra quando sair dela. Noé, quando entrou naquela arca, era dono de uma vinha. Quando saiu, tinha toda a terra à sua disposição. O que separa
A tua vida pequena, de uma vida de grandeza, é a instrução que você obedece. Aí ele constrói a arca, ele pega toda a instrução e começa a construir a arca. Pode passar, 17. Eis que vão trazer águas sobre a terra, começa a trazer mais informação. O dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra vai perecer. Pode passar. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Na minha versão diz, por favor, deixa eu ler na minha versão. Na minha versão diz, mas contigo estabelecerei um pacto. São 4 processos que Deus vai fazer contigo: graça, informação, instrução, e depois Ele vai te dar um pacto. Um pacto que vai preservar tuas gerações. Um pacto de que nunca mais vai destruir do jeito que destruiu. Um pacto que agora tudo vai ser diferente. São 4 pontos que Deus está te entregando hoje. Deus primeiro precisa passar os olhos nessa igreja e achar quem tem graça diante dos olhos dele. Se eu te contar como foi minha vida desde a infância, você não ia deixar eu pregar aqui. Você não ia. Dentre outras coisas, sou diagnosticado com déficit de atenção. Eu tenho um diagnóstico. Era impossível eu escrever um livro e ser best-seller internacional. Meu livro foi publicado em 28 países. É o 4º livro mais vendido pela revista Veja, segunda revista Veja, no Brasil. Eu mesmo escrevi, página por página. Mas às vezes eu estava escrevendo, passava uma borboleta, As pessoas perguntam, por que você gosta tanto de café? Eu falei, se você não tomar café na veia, eu não consigo prestar atenção no negócio. Já tive problema financeiro, quebrei financeiramente, já fui humilhado, já humilhei, já tive problema no casamento, já passei por todo tipo de problema, já fiquei internado no hospital, já fiz besteira, já fui pecador, tudo que você imaginar eu já fiz. E ainda assim, tudo que eu botei a mão deu certo, porque não tem a ver com o que eu fiz, tem a ver que Deus olhou para mim e achou graça. Não tem a ver com você, tem a ver com a graça dele sobre a tua vida. Tem gente que fala assim, quantos anos você está pregando, pastor? Eu falo, 2 anos e meio. Vale, é possível. Quantos anos de preparação? Eu falei, olha, na verdade foi assim, eu estava sentado numa conferência, o pregador faltou, o cara falou assim, você tem como rapidinho dar uma enrolada de 20 minutos lá? A pessoa fala, mentira! Já te contei essa história, Felipe? Não? 2 anos e meio atrás, exatamente. Foi a primeira vez que eu preguei em público assim. O pregador faltou, estava assistindo uma conferência, o cara falou, cara, dá uma enrolada de 20 minutos lá, enquanto ele não chega. Eu preguei em 18 minutos e desci com 72 convites para todo o Brasil. Nunca mais parei. Não é questão de... O preparo é muito importante e eu prego sobre isso, é muito importante. Mas tem coisa na tua vida que não é questão se você está preparado, se você quer ou não quer. Quando Deus acha graça em você, vai ser você. Deus acha graça e quando Ele acha graça, Ele te dá uma informação que ninguém tem. Há 2 anos e meio atrás, quando eu comecei a pregar, Deus falou comigo o seguinte: o brasileiro não sabe lidar, as pessoas não sabem lidar com as emoções e com o dinheiro. Pregue só sobre isso. Eu nunca tinha lido isso num lugar, não vi isso na revista, eu não estudei em Harvard, eu não tinha visto isso em nenhum lugar. Deus só falou comigo e eu comecei a partir desse dia a falar sobre inteligência emocional e inteligência financeira. Acabou. Eu só tinha uma informação que você não tinha. Essa é a diferença entre eu e você. Essa é a diferença do Steve Jobs e você. O Steve Jobs sabia como montar isso aqui, porque isso aqui já existia antes do Steve Jobs. Samsung já tinha inventado, os coreanos já tinham inventado. Smartphone tinha antes dele, mas ele sabia como montar exatamente o que todo mundo queria, o iPhone. A diferença entre quem está na frente e quem está lá atrás é a informação que essa pessoa possui. Agora, se eu tiver informação e não tiver instrução, como é que eu vou montar isso aqui? Eu sei, eu volto no passado, voltamos 30 anos no passado. Aí nessa máquina do tempo que você entrou, o teu iPhone foi contigo, o teu telefone foi contigo. Você volta lá para 1970, você está com o iPhone na mão.
Você tem como provar para as pessoas que existe. Você sabe que ele existe. Agora monta, filho. Agora faz o iPhone acontecer. Agora acha os equipamentos que compõem isso aqui. Sem informação, sem instrução, vale de quê? Por isso que Deus é perfeito. Achou alguém que tinha graça, deu uma informação para separar ele dos milhões. Porque quando Deus te dá uma informação, o que ele está te fazendo? Ele está te separando dos milhões. Somos 210 milhões de brasileiros no Brasil. Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te dá uma informação que ninguém tem, você vira um, que ele te traz para cá. Pronto, te separei. Agora eu vou te dar uma instrução. Se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor da terra. Amém. Você vai ouvir? Vou. Então fala. Faz assim, abre uma janela aqui, faz o quê? Senhor, mas já está 100 anos construindo esse negócio, né? Senhor, mas eu estava olhando aqui essa janela, não está se usando mais. Noé não rebateu a instrução, ele obedeceu a instrução. Amém. Tem gente que já sabe mais do que Deus. Deus fala assim, casa com ela. Não gostei dela. Rapaz, casa com ela, eu já vi o teu futuro. Você vai ficar doente daqui a 10 anos, só ela vai cuidar de você. Casa com aquela. Não, o cabelo dela não gostei muito. Então tá bom. Despreza a informação que eu estou te dando. Joga fora a instrução que eu estou te dando. Quem está pegando isso aí? O restart que você precisa na tua vida, o restart que Deus quer dar, o restart que Lutero deu, teve a ver com uma reforma de pensamento, uma reforma intelectual, uma nova forma de pensar. E eu vim aqui nessa noite e encerro agora, só para te dizer o seguinte: se você achar graça aos olhos de Deus, se Deus olhar para você e achar graça em você, você já viu que tem gente que se veste bem, tem dinheiro, é filho de alguém, fez faculdade não sei aonde, mas ninguém gosta dele? Não, é sem graça, não tem graça. Tem gente que não tem nada para oferecer e todo mundo gosta. A graça está sobre a vida dele. Agora, sabe aquele negócio de você botar a mão nas coisas e dar certo? Se tudo que eu boto a mão dá certo, quem já percebeu que tem isso? Graça. Só tem um problema: se você tiver a graça de Deus e não tiver a instrução, você vai gastar a graça de Deus fazendo algo que você achava que deveria fazer. Sabe o que eu quebrei com a minha empresa anos atrás? Porque eu peguei a graça que Deus me dava, me relacionava com pessoas, atraía essas pessoas para o meu negócio, elas adoravam, mas não era a instrução que Deus tinha me dado. Eu nem parei para escutar Deus, eu só abusei da graça. E as pessoas gostam do que eu falo. E qualquer pessoa que eu me aproximo, pega meu telefone, e todo mundo gosta de mim. E beleza, eu vou montar uma empresa, eu vou usar essa networking poderosa. Porque todo mundo que tem graça vai montar uma networking muito poderosa, uma rede de relacionamento muito poderosa, porque todo mundo quer estar perto. Deus me deu tanta graça nos últimos dias que eu tive que mudar meu telefone. Mas quando Deus acha graça em você, Ele confia uma informação privilegiada. O pastor Felipe Valadão, ele está fazendo isso que está aqui porque Deus viu graça nele. Amém. Tem gente que pergunta para mim, deve perguntar para você, mas quem investiu em você? Quem deu dinheiro para você? Porque a primeira coisa que as pessoas acham quando você dá certo é que alguém está te patrocinando. Porque elas sabem que a única chance que elas têm de aparecer um pouquinho é se alguém botar dinheiro nelas. Aí elas acham que você foi patrocinado por alguém, elas não creem na graça, porque elas não experimentaram. Quando Deus te dá graça, você não precisa de patrocinador, você não precisa de gente te ajudando, gente dando um jeitinho por você, você não precisa de padrinho. A graça te basta. A minha graça te basta, diz o Senhor. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: às vezes, e eu acredito que Deus viu graça em você, senão você não estaria aqui, essa é a verdade. E o mais difícil, que é justamente o que não depende de você, Deus te deu a graça. Aí quando Ele te confia uma informação, ou você falha distribuindo essa informação, ou você falha na fase da instrução. Tem gente que conseguiu ter graça,
recebeu informação privilegiada de Deus, sabe o que vai acontecer, mas não obedeceu a instrução. E se você passou por esses 3 processos, a graça, a informação e a instrução, se prepara, porque agora chega o pacto. O pacto é diferente. Quando você tem um pacto com Deus, aliança com Deus, gente, não seja inocente. Homem não faz aliança com Deus. Você não vai encontrar na Bíblia um homem fazendo pacto com Deus. O homem faz voto. Deus faz pacto. Se o homem fizer pacto, ele quebra. Quando Deus faz pacto, é inquebrável. É por isso que ele falou, deixa que eu faça um pacto contigo, porque o que eu te prometer, eu nunca vou deixar de cumprir. O que sai da minha boca vira ordem na terra, diz o Senhor. Deixa que eu faça um pacto contigo. Você no máximo faz voto com Deus, e muitos você quebra. É por isso que Deus falou o seguinte: se eu achar graça em você, te der uma informação e você cumpri-la com a instrução correta, eu vou fazer um pacto. E quando eu fizer um pacto, nenhum dos teus filhos vai se perder mais. Teus netos, os teus bisnetos vão comer de uma bênção que nem sabe que começou da tua vida, porque eu fiz um pacto contigo. Quando Deus faz um pacto contigo, já não tem dias ruins. A tentação pode vir, o problema pode vir, mas o pacto é mais forte do que qualquer situação, do que qualquer dilúvio da vida. E o pacto que Deus fez foi: Noé, nunca mais você verá o dilúvio novamente. Recebe essa para a gente encerrar. Quando Deus faz um pacto com você, você nunca mais vê os dilúvios que já passaram no passado da tua vida. Quando Deus tem uma aliança contigo, aquele dilúvio que passou é para ser de experiência, para que você agora treine a geração, para que você prepare a geração para não viver o que você viveu, mas você nunca mais passará. Nunca mais. Nunca mais. Fica de pé, eu quero orar por você.